Fala, minha gente, já chegando por aqui mais um Entre Família na sua tarde, comecinho de tarde, que coisa boa ter você ligado com a gente. Prazer enorme, viu? Ter a sua companhia por aqui na tela da TV Novo Tempo. Um pouquinho diferente hoje por aqui, né? Pastor Robson Aleixo, tá do ladinho da bancada, perto das frutinhas aí, e ao lado da convidada, né? Boa tarde, pastor. Boa tarde, Avinal. A minha pergunta sempre fica, o que será que eles aprontaram, né? Para separar a turminha e tá aqui. Não, mas esse formato aqui é sempre um formato legal também de fazer, principalmente quando você fica aí do lado do telão e eu aqui do lado da comida. Eu acho que isso é o ideal. Mas boa tarde para você que tá em casa. E aí, Josi? Boa tarde! Posso falar boa tarde, meus amores, para ter uma representação? Pode. Vamos, né? Boa tarde, meus amores, para você se sentir bem à vontade. E não pode faltar, já que hoje também é sexta-feira, tem que falar o quê? Feliz sábado! Ó, e você falando, meus amores, aí o pessoal tá aí, o que aconteceu com a Darleide? Pastor, acho que ficou com medo do tema, viu? Sei não. Será? Eu jamais vou fazer o tipo de brincadeira com quem pega o microfone por último, mas pode ser que seja isso mesmo, né? Não é? E qual é o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai falar sobre medo de envelhecer. Você tem medo de envelhecer? Ó, seguindo aquela dica, né? Só não fica velho quem morre novo. Então é melhor envelhecer, né, pastor Aleixo? Mas, é uma dádiva. Mas há um terror coletivo. Coletivo. As pessoas falam e ficam apavoradas, virou até xingamento esse negócio. E eu acho que tá na hora de falar sobre isso, né? Porque tem muita concepção equivocada. Né, Josi? Você que tem poucas primaveras. Tô nesse período, né? Falta muito. Mas me assusta quando eu vejo uns cabelos brancos surgindo, sério? Assim. Eu fico, opa, tempo, vai devagar, aí que eu não tenho pressa. Mas é bom a gente aproveitar cada etapa da nossa vida. É necessário, né? Como você falou, ninguém quer parar numa etapa ali na adolescência ou na juventude. Não, a gente quer viver todas as etapas necessárias, porque é muito importante. Pois é. Será que isso vem a ser um problema, envelhecer? O que você acha, hein? Envelhecer é um problema ou não? É uma dádiva? Ou não é uma dádiva, é a consequência do pecado, hein, pastor Aleixo? Eu vou nem arriscar começar a falar, quero só apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Tércia, que veio de lá do outro lado do mundo para falar com a gente hoje. E ela é especialista nesse assunto, trabalha diretamente com isso, tem uma jornada, inclusive livros publicados sobre esse assunto, vai nos ajudar muito no dia de hoje, inclusive respondendo as suas perguntas. Pois é, olha aí, ela já dando um tchauzinho para você. Daqui a pouco ela conversa com a gente sobre esse assunto, mas antes temos o que pelo hashtag de hoje, Josi? Olha, o hashtag hoje tá maravilhoso, viu? Vai desde uma casa na árvore até uma viagem de 3 anos num cruzeiro. Diferente, né? Eu acho que nossa criança interior aqui grita na casa na árvore, né? Imagina! Tem que ter toda essa experiência, mas os detalhes dessa conversa toda é nosso momento hashtag. Também tem um convite muito especial, algo que realmente vale a pena você prestar bem atenção, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas agora eu não vou te contar nada não, porque vocês já sabem, né? Tá. É só no nosso momento hashtag. Combinado, Josi. Agora esse negócio de 3 anos no cruzeiro, 3 anos no mar, menina. Fica cansativo. Não vou falar nem o dinheiro, a condição financeira, viu? É porque fica cansativo. Mas vamos fazer aquela pausa rápida. Rapidinho, já a gente está junto com você aqui, trazendo mais sobre esse assunto tão bom para a gente conversar hoje. Tudo certo por aí? Tudo já acomodadinho? Já estamos acomodados por aqui para a gente começar o nosso bate-papo, para a gente conversar, ter a sua interação por aqui também, nesse assunto que é bom de conversar, viu? Medo de envelhecer. Você tem medinho aí de envelhecer? Tem? Pois é, fica com medo não, tá? Porque conforme os anos vão se passando, é sinal de que você tem vivido mais, tem buscado mais experiências também. E olha só que interessante, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, diz o seguinte: os idosos deixaram de ser a menor fatia da população brasileira em 2023. E daqui a 2 décadas vão ser a maior delas. Ou seja, está tendo mais longevidade, ou será que os mais novos não está nascendo tantas pessoas, pastor Aleixo? Fica na dúvida, hein? Esse é um aspecto da industrialização, né? Da modernização. As pessoas começam a ter menos filhos. Aí muda estatisticamente.
Mas isso é uma realidade que vem vindo de países por país. A Europa experimentou isso e hoje a gente está aqui vivendo uma realidade que os outros já viveram também. Mas a pergunta que fica é, e você? Você tem medo de envelhecer? E se tem, como tem lidado com isso? Quais são suas expectativas com a velhice? Manda sua pergunta pra gente aqui, ó. Ah, eu vou acertar. Ah, vai lá, quero ver de 12 98315 0249. Parabéns para mim. 12 98315 0249. É a que eu tô lendo. Pois é. Aí fica fácil, né? Mas até para ler, às vezes a gente se perde, porque são vários telefones que tem ali, né? Só não deixa longe. Se não deixar longe, eu consigo tudo. Então manda para cá a sua interação, viu? 12 98315 0249. Queremos ver a sua participação e interação. Fotos não precisa hoje, né? Não precisa de fotos não, mas manda interação, tá bom? E a pergunta, ó, repetindo aí, que o pastor Aleixo trouxe, você tem medo de envelhecer e como tem lidado com essa questão? Compartilha com a gente aí, tá bom? O que mais que tem por hoje, pastor Aleixo? Tem hashtag, Opa. assim que acabar a vinheta. Cada dia mais o pastor tem encurtado essa chamada do hashtag, viu? Ele falou tão rápido que eu até demorei para processar que era o momento do hashtag. Ainda bem que tinha vinheta. Prepare que segunda-feira eu vou fazer assim, ó. Ela lá. É contigo, Josemara, vai. Roda. Você antes viu? tinha todo aquele preparo antes, né? A poesia que vinha delongando. Agora não, é pá. Mas você sabe por direto. quê? Tá chegando o final do ano, né? Então as energias É verdade. já estão acabando, entendeu? Nosso relacionamento tem estrutura suficiente para dizer... Vai. Vai. Só com o olhar, né? Só erguer a sobrancelha. Vai, é contigo, vai. Mas, gente, já pensou agora em viajar em um cruzeiro por 3 anos? É muito tempo, né? E isso é real. O navio vai dar a volta ao mundo, passando por 425 portos em 147 países e ficando até 7 dias em cada destino. A bordo são 485 cabines, 3 restaurantes, piscina externa, spa, centro fitness e até uma biblioteca. Além disso, tem um centro de negócios, culinária, educacional e um centro médico, entre outras comodidades também. Os passageiros poderão escolher entre cabines internas ou com vista para o oceano. Aí tem essa opção também da varanda. E aí, você teria coragem? Me diz. 3 anos, você largar tudo? Só para começar, gente, o valor de uma das hospedagens, no caso, você comprar ali a cabine, é mais ou menos aí $99 mil. Ah, ainda tem a taxa. Tem aquela famosa taxa do condomínio, né? Para manutenção. Eu acho que a única coisa que me impede nisso é o dinheiro, porque a vontade talvez eu tenha. Mas o dinheiro já está bem limitado nisso. Mas deixa eu falar aqui também, porque assim, ó, quando por mais que a gente vá para um lugar bonito, legal, gostoso, um hotel, um spa, sei lá, a gente tem saudade do nosso cantinho, o nosso travesseiro, a nossa cama. Agora, ficar 3 anos longe do nosso cantinho ali, eu não sei se eu sou muito apegado ao meu cantinho ou se, sei lá. Tô fazendo as contas aqui, se você tem um filho adolescente que abre o chuveiro e esquece que existe mundo, talvez $99 mil por 3 anos não seja tão caro assim. Tem essa. É uma economia. Tô fazendo a continha aqui junto com o condomínio, pode ser vantajoso. Uma opção, né? Se ele quiser tomar um banho longo, é só jogar ele da janela. Pronto. Coisa básica, né, pastor? Uma disciplina positiva maravilhosa. Mas eu queria dizer, Alicia, que eu amo você, tá bom? Só aprenda a tomar banho frio. Tadinhas, assistindo o papai agora e com os olhos arregalados. Nossa, O quê? vou economizar na hora de tomar banho, né? Cuidar um pouquinho mais da água. Esse é o cruzeiro? Esse é o cruzeiro, gente. E ele é um pouquinho menor para poder chegar em alguns locais onde aqueles grandes navios não conseguem. Então o pessoal vai poder sair, aproveitar e voltar. É realmente um condomínio, né? Você paga a taxa de condomínio, tem os seus vizinhos ali e aproveita. Compra um apartamento, só que daí por 3 anos, né? Por 3 aninhos ali, interessante. E o legal é conhecer, né, muitos lugares. Isso é bacana, você conhecer culturas diferentes. São mais de 400 portos, né, Josi, que o navio passa, conhecendo cento e poucos países, né? Isso. Legal. É uma volta ao mundo É mesmo, uma experiência única, né? Incrível mesmo. É diferente. Legal. Mas ali, pelo que a gente entendeu agora, é que falta o dinheiro
pra gente. E também falta a questão do tempo, né? Porque, querendo ou não, a gente vai fazer falta aqui em Jacaraí, né? 30 dias vai, agora 3 anos, né? Se fosse assim, um mês, né? Poderia até negociar, né? O valor é uma questão à parte, né, Binal? Isso aí, tá isso é Mas, detalhe, gente, detalhe. Falando em viagem, você sabia que existe uma opção de hospedagem que está ficando cada vez mais popular, chamada hostel? São casas totalmente mobiliadas, ideais para estadias curtas. Em vez de ficar em um hotel comum, como você pode escolher um hostel, ganhando mais liberdade e espaço. No começo havia até uma certa resistência aí no Brasil, mas lá fora os hostels já eram comuns. Agora essa opção conquistou muitos brasileiros e com essa aceitação surgiram várias novas opções em diferentes estilos. Recentemente um hostel em Ilhabela, aqui pertinho do litoral norte de São Paulo, foi eleito o melhor do mundo. E sabe o que torna ele o melhor do mundo em especial? Eles oferecem quartos temáticos como casas na árvore, combis, ônibus e até veleiros. Gente, é o quarto mesmo no veleiro. Tá até passando aqui algumas fotinhos. Demais, né? Um sonho aí de criança. Quem nunca quis passar uma noite, uma casa na árvore? E olha só, depois deste prêmio, o homem, o dono do proprietário do hostel, faturou mais de 4 milhões de reais. Porque, querendo ou não, é uma experiência diferente, né? Não é um quarto comum. Nas fotos é possível você visualizar que é uma invenção. Imagine uma casa na árvore. Demais. Olha uma opçãozinha aí para você aproveitar o final de semana, né? A Josi tava viajando hoje, né? Porque estão 3 anos no cruzeiro, o hostel Ilhabela. Não é? A boca fala que tá cheio o coração. Já estou planejando minhas férias de final do ano, por isso. Tô percebendo, Já tô hein? no ritmo. E dando opções para vocês também. Tá vendo? Gente, legal. eu trago só Opções notícias. a gente tem, agora se eu fosse falta. o dono desse hostel, eu teria orçamento para ficar 3 anos no navio. Boa, Por verdade. enquanto, só olha as fotos, né? E cria expectativa. Importante, importante. Mas olha, agora eu vou te fazer um convite que é acessível, viu? É super especial. Amanhã vai ao ar o primeiro episódio do documentário A Máquina Humana. Nele você embarca aí numa jornada com especialistas renomados, explorando o papel da fé na saúde e no corpo humano. E para enriquecer ainda mais essa experiência, você vai contar com a presença da Teru, apresentadora do Vire Saúde, além de outros apresentadores também. Imagina que legal, né? Então confere agora comigo mais informações aqui na nossa telinha. Já se perguntou de onde vem um carro? Cada peça é planejada por um especialista e precisa ter medidas exatas. E o corpo humano? Será obra do acaso ou produto de um especialista? No dia 5 de outubro, às 3h30 da tarde, vai ao ar o primeiro episódio do documentário A Máquina Humana. Conheça o papel da fé na saúde do corpo humano. Aqui, na TV Novo Tempo. Uma voz conhecida, olha só, te fazendo máquina convite. humana. Não, mas agora sim, Tá. a gente viu ali, eu quero um convite especial seu. Convite entendeu? especial agora aqui, meu? ó, de olho no olho. Não perca Máquina Humana, neste sábado, dia... Que dia que é? 7. Dia 7 não, dia 5. Dia 5, às 3h30 da tarde, aqui na TV Novo Tempo. Ah, eu senti Mais que ou ele leu o menos TP, viu? Vocês sentiram também isso? Eu senti que Foi um foi convite 100% Abinal. Uma voz bonita, um olhar penetrante e o esquecimento. Esquecimento. Boa. Foi um Ficou pacote ótimo. completo. Sou eu. Gente, imagina que maravilha, viu? Eu falei pra vocês que conseguiria trazer em algum momento um convite, uma opção aí que daria pra você Acessível. ter. É, sim, Total, super maravilhoso, total, né? total. Imagina, eu não vou perder, eu acho que vocês também não. E você de casa, nosso convidado de honra, tá bom? Pois é. E se talvez, mas eu tenho compromisso, vou viajar, não vou acompanhar, vai estar disponível lá no NT Play também para você assistir depois, tá? Mas é legal tentar assistir ali na estreia às 3h30 da tarde, amanhã, aqui na TV Novo Tempo, tá bom? Josi, obrigado pelas notícias, mas eu sei que você não vai embora. Fica por aí, hein, Josi? É, eu tô aqui na minha banquetinha já pra acompanhar esse programa de camarote, viu? Boa. Eu quero já notar algumas informações que eu tô Isso. passando esse processo, iniciando nesse processo, talvez, mas vai ser muito bom, com certeza. Eu já estou um pouco mais avançado nesse processo. Dá pra ver pela barba aqui, né? Mais branquinha. Pastor Aleixo, menos ainda, né?
A barba menos, né? Tá aqui, não tem problema nenhum com isso, não. Tá tudo certo. Viu? Só que eu acho que tá muito chato eu ficar em pé aqui Pois e é. vocês sentados. Por favor, venham para cá, pastor Aleixo. Posso? Podem. Podem, por favor. Pastor Aleixo, que vem acompanhado da Tércia Soares, ela que é enfermeira de cuidados paliativos e hóspice. Conforto. Cuidado de conforto, né? Que legal. Seja muito bem-vinda, Tércia. Obrigada. Que prazer recebê-la e uma boa tarde para você também. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho um problema de envelhecimento que se eu não boto óculos eu não escuto direito. Eu tive que botar o óculos. Ali eu estava caladinha, eu fiquei sem. Entendi. Mas isso é muito bom. São algumas razões para agradecer, né? Primeiro é que tem um óculos para colocar. Já pensou se não tivesse esse recurso. Exato. Mas, Tércia, por que você, na sua análise de estar trabalhando com isso, acha que as pessoas têm tanto medo de envelhecer? O que leva as pessoas a ter esse pavor todo? Olha, eu acho que, em parte, é cultural, né? Essa coisa de a gente ficar sempre jovem, né? Quando eles mostram o idoso está surfando com 90 anos, a gente fica meio intimidado, né? De estar com quase 70 e não estar surfando também. Mas eu acho que é uma coisa cultural, não só aqui do Brasil, acho que aqui no Brasil mais plástica, mais isso, aquilo outro. Eu não sou contra essas oportunidades que a gente tem de aparecer mais bonitinho um pouquinho, né? Mas eu acho que não é destacado muito as partes positivas do envelhecimento, né? A sabedoria. As pessoas nos colocam como velhos muito cedo, né? Eu lembro quando eu morava aqui no Brasil, nossa, 40 anos já era assim uma coisa, né? Quando eu estava crescendo, 50 anos já era ser super velho, né? Vovó e tal. E agora, daqui a 2 anos eu faço 70 e eu não me acho que tenho 20, 30 ou 40, mas eu estou muito bem com 68. Entendeu? Eu acho que a gente tem que se acostumar com a ideia que o envelhecimento começa quando a gente nasce, né? Tem 4 fases: infância, adolescência, a fase adulta e a velhice. Então, é uma fase como outra. Então, se a gente expor o idoso a gerações mais jovens, ao invés de segregá-lo, né? Os jovens vão ter a oportunidade de valorizar, de amar, de acolher, né, de entender. E isso vai diminuir essa frustração de quem está envelhecendo, de que está envelhecendo. Pois é, qual que é a fase? Você falou das fases aí, né, que a gente passa na vida. Para você, qual que é a fase que você entende, né, ser a fase que as pessoas têm mais medo de envelhecer? Seria o quê? A partir dos 30, fase aí dos 30 e poucos anos, ou menos, ou mais? Não, eu acho que 30 é um marco, assim, para a pessoa ver que não é mais jovem de tudo, né? É jovem ainda, mas não é mais um garoto inconsequente ou uma garota inconsequente. Eu acho que 40, para mim, foi uma fase, assim, maravilhosa, porque eu não estava esquecendo nada do que eu já tinha aprendido, entendeu? E estava assim, com todo o vigor físico, né? Mas eu acho que, falando sério agora, é mais assim a dependência, né? A dependência física. E todo mundo tem uma história médica, né? Umas pessoas têm uma história mais recheada, outros têm uma história mais, mais limpa, né? Com menos intercorrência, mas a gente percebe que fez 60, saiu da cama e está sentindo dor, agradeça a Deus, porque está tudo certo, você está sendo abençoada, né? A gente brincou esses dias aqui, eu estava falando com a Binal, que falou, hoje eu já começo a ter saudade do dia que as dores eram explicáveis. Estou com uma dor no joelho, porque joguei bola ontem. Essa dor no joelho de hoje eu não consigo explicar, ela surgiu assim, né? Mas me veio na mente uma ideia aqui de que a gente tem ilusões de independência.
Por exemplo, eu converso com algumas pessoas de mais idade e elas não têm uma relação de dependência com algumas coisas que alguém de meia idade tem. Então, não parece assim de que a gente tem, por exemplo, nessa fase da vida entre 35 em diante, uma ilusão de que você é independente, mas não é. Está dependendo de tanta coisa, mas acha que consegue fazer tudo. E algumas pessoas, numa idade mais avançada, elas já se libertaram dessa ilusão. Né? De ela conseguir entender quais são as relações de fato de verdade da vida e o que de fato é essencial. Né? É a liberdade de reconhecer a limitação. É maravilhosa essa liberdade, entendeu? Porque você não vai forçar, por exemplo, eu não tenho osteoporose. Eu sei que o programa não é sobre mim, mas eu tenho artrose no joelho esquerdo porque eu sou enfermeira, eu trabalhei 47 anos em diferentes posições, mas o que eu mais amo é UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, e foi lá que foi despertada a minha missão de ajudar as pessoas a tomarem decisões com relação ao fim da vida. Então, isso acabou com toda a minha cartilagem aqui, então tá osso no osso. E eu estou aqui pela misericórdia esperando para quando é que eu vou decidir que é o momento de fazer uma cirurgia, né? Mas eu acho que a gente reconhecer é bom, porque eu não vou me meter agora a fazer uma caminhada sabendo que eu estou osso no osso. Eu fazia, e a dor ia, e o joelho inchava. Agora eu faço só exercícios aquáticos, aeróbica com um monte de velhinho. Eu era muito preconceituosa para frequentar essa classe, mas agora eu vou. Você acha que existe uma certa pressão da sociedade para que as pessoas sejam mais jovens? Você até comentou, né, que tem todo esse processo de plástica e tal. E eu vejo até nas redes sociais, em alguns vídeos aí, as pessoas se submetendo a alguns tratamentos estéticos que são bem evasivos, né? Que corta, puxa demais e faz uma coisa aqui, outra ali, para se sentirem mais jovens e tal. Tem essa pressão também, né? Olha, eu acho que depende da pessoa. Se a pessoa é assim... acho que toda mulher é vaidosa, né? E é bom que a gente seja, né? Vamos dizer assim, é o nosso autocuidado, né? E para algumas pessoas é um pouco exagerado. Assim, eu não sou contra nenhum tipo de tratamento, mas eu tenho visto amigas que são difíceis de reconhecer a fisionomia porque fizeram tanto botox que o rosto mudou, entendeu? Então, eu não sei, é difícil estabelecer o limite para algumas pessoas, né? Não ter tanto essa preocupação de que surgiu uma ruga, então vamos injetar, surgiu outra e no fim o seu rosto acaba não contando nenhuma história que você viveu, né? Então, eu acho que a gente envelhece com uma história bonita que a gente tem que abraçar, entendeu? Porque o que passou, passou. O que a gente tem é o presente, dá graças a Deus por acordar todo dia e poder fazer o que a gente, assim, mentalmente é capaz e continuar tentando desenvolver essa parte, né? E a mobilidade são fundamentais, né? Sem esquecer da alimentação. E nessa ansiedade da gente ter medo, né, de envelhecer, acaba atropelando as outras etapas, né? Deixa de viver outros momentos e assim conseguir colecionar histórias. Mas nossa conversa está muito boa aqui, gente. A gente vai dar uma pausa rapidinho e no próximo bloco a gente vai conversar com duas mulheres aí que estão encarando da melhor forma a velhice, tá bom? Mas é só depois do nosso próximo bloco. Vamos lá, aproveitou o intervalo para tomar aquela aguinha? Pois é, quem bebe água fica mais jovem também, viu? Fica mais bonito. Técnicas não, estudos comprovam isso, né, pastor Aleixo? Quem não bebe água fica feio. Fica feio. E mal-humorado. Também, viu? E o assunto de hoje que a gente está conversando aqui no nosso Entre Família é sobre medo de envelhecer. Deixa eu confessar aqui que eu não tenho medo de envelhecer, mas esses dias eu andando de skate, me metendo, né, andar de skate de novo, e aí levei um tombo, cara. Eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de gente que está envelhecendo e não percebe. Não percebe, né? Não, e o tombo que eu levei de skate foi feio, porque
É diferente de quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos, caía, rolava ali, se levantava, fazia de conta que era tipo um parkour, né? Levantava, beleza, tá tudo certo. Não, ali eu caí, mas caí, senti dores por uma semana mais ou menos, onde eu nem imaginava que iria sentir. Dominó, tem um dominó lá em casa. É. Vamos jogar um dominózinho? Pode ser radical também, né? É, sim, é radical pra faixa aí. E é menos perigoso. É bem legal. Tá certo, viu? E você em casa aí, tem medo de envelhecer? Tá percebendo que algumas coisas já não são mais do mesmo jeito? Isso é bom, viu? A gente entender que algumas coisas não funcionam mais como antes, mas outras vão melhorando cada vez mais também. E o pastor Aleixo trouxe aqui uma frase, né, que eu achei sensacional, que as tribos indígenas, né, pastor? Conversávamos no intervalo, que uma vez eu estive ouvindo, né, um indígena falando de uma sociedade sem estado do Brasil, não sei exatamente ainda lembrar qual é, e eles choravam por um bom tempo a morte de um idoso da tribo. E a pergunta é por que eles tinham um luto tão longo? E a resposta dele foi extraordinária. Ele disse assim: vocês também não choram quando uma biblioteca queima? Sensacional. É um valor diferente que choca com os nossos valores culturais, que eles são incongruentes, isso é verdade, né? Porque existe um acúmulo de conhecimento que deve ser transmitido e que é muito caro. Uhum. Por exemplo, 70 anos juntando experiência, você não vai fazer isso agora com uma pílula. É muito caro. E a gente criou uma lacuna entre as gerações e a gente paga um preço muito caro por não estar um guiando o outro, né? Uhum. Verdade. Josemara agora conversa com histórias, né? Com duas pessoas que têm muitas histórias para compartilhar com a gente, né, Josi? É maravilha. A gente conversando aqui, eu tô até cuidando para não levantar muito minha sobrancelha, para não dar uma linha de expressão aqui, mas se for para envelhecer desse jeito, como essas minhas duas convidadas, gente, eu confesso que eu gostei, viu? Eu quero assim também. Porque quando a gente vê, a gente faz comparação, né? A gente olha para nossa família, a gente vê a idade da pessoa, da avó, da bisavó e pensa, será que eu vou ficar desse jeito? Mas se for pra ficar assim, lindíssimas, eu super topo! Boa tarde, que prazer ter vocês aqui. A Tânia e a Thelma, isso acertei! Prazer estar com vocês aqui hoje. É muito bom estar aqui. Maravilha, elas são irmãs também na nossa especialista de hoje, então tudo aqui tá entre família mesmo, né? Maravilha. Eu tava conversando com vocês ali antes, a gente tava batendo um papinho no camarim, e vocês comentaram esse período que vocês viveram com a mãe de vocês, né? A mãe recentemente faleceu, né? E vocês estiveram cuidando dela. E eu queria que vocês comentassem como que foi isso. Porque um dos nossos medos de envelhecer é essa chegada, né? De acabar falecendo. Como que foi isso para vocês? Como vocês aproveitaram esse momento? Antes, eu cuidei do meu pai. Uhum. Ele faleceu antes da minha mãe. Então, eu acho que meus avós morreram quando eu era criança, então a gente não aprende a cuidar do idoso, a gente não aprende a logística de tudo isso, de levar para o hospital, de ir para a farmácia, de comprar fraldas, essa coisa toda. Então, foi um aprendizado e os médicos diziam que os cuidadores, às vezes, morrem antes do paciente, porque é uma luta muito grande. Mesmo depois, quando meu pai morreu, eu fiquei com 3 doenças crônicas, porque eu não sabia como fazer. Já com minha mãe já foi mais fácil, pelo menos a questão de logística, a questão de levar para o hospital, a gente vai tendo uma compreensão melhor, né? Uhum. E então essa experiência foi muito, muito enriquecedora. Uhum. Você leva até um baque, né? Com medo de acabar vivendo essa dependência também, né? Acho que um dos nossos medos também é isso, né? Ser dependente de alguém. Comigo, eu vim da Alemanha de volta ao Brasil para justamente ajudar a Tânia no cuidado de mamãe, por conta também desse desgaste que ela teve, porque naquela época ela ainda trabalhava. Quando a gente está aposentado, parece que é mais fácil. Então, apesar de eu conversar com ela todo dia, né, estando de longe, é muito diferente quando você chega lá e convive e percebe o envelhecimento. Em realidade, ela tinha Alzheimer, então a gente vê... Parece que fica uma coisa muito concreta de você poder medir o tamanho do cérebro, que vai diminuindo. E isso envolve um monte de coisa, não somente mental, mas também física e até emocional. Então, eu me senti muito privilegiada de poder
voltar ao Brasil justamente com esse objetivo, que foi no mês que começou a pandemia. Mas eu aprendi muito também, apesar de Tânia ter tido muito mais experiência, porque ela ficou com meu pai aqueles anos todos, o objetivo também era para que ela pudesse descansar um pouco e a gente pudesse alternar. Porque Williams e Tércia, que não moravam no Brasil na época, vinham muito frequentemente, mas não tinha essa continuidade de revezar as noites com mamãe, ou de organizar cuidadoras para o fim de semana, ou para durante a semana. Então, eu aprendi muito. Em alguns momentos a gente fica um pouco desesperada e às vezes triste, mas é sempre um crescimento. O meu envelhecer, cuidando de mamãe, me deu muita experiência, inclusive para o meu futuro. E até a Tércia estava comentando nessa necessidade de a gente ouvir mais, né? Saber, buscar conhecer mais essas bagagens que o idoso acaba levando, né? E como que foi esse processo para vocês? Porque vocês tiveram contato com a mãe de vocês e o que vocês aprenderam nessa fase da vida que deixaram vocês aí fortalecida para encarar? Papai, ele teve lucidez até o fim. Então, foi completamente diferente de mamãe. Mas eu perdi completamente o medo, apesar de não ter filhos, de ter, às vezes, essa preocupação, quem vai cuidar de mim? Mas eu tenho a certeza que na velhice, no Salmo 71 a gente encontra essa promessa, né? Na velhice, não me abandones. Então, acima de tudo, Deus na nossa vida, cuidando de nós. E a gente aprende muito e a gente vê que é possível. Então, eu não tenho medo dessa fase final, dessas carências, né, que a gente vai ter. Eu achei que meu pai, ele se adaptou bem, ele era silencioso, ele ficou mais calmo, apesar de, na história de vida dele, ele ter sido uma pessoa muito mais violenta, mais impaciente, mas no fim Deus deu essa tranquilidade para ele. E foi muito importante nesses momentos, ele gostava de relembrar os versos da Bíblia que ele dizia, de fazer o pôr do sol com a gente. Ele tem uma voz linda, o meu pai tinha, e ele cantava muito. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, ele estava no corredor chorando muito. Eu cheguei na casa deles, né? E aí eu falei, pai, o que aconteceu? Por que você está chorando tanto? E abracei com ele, ele falou assim para mim, porque minha filha, você salva. Eu tenho certeza agora da minha salvação. Então eu percebi que ele tinha um medo, sabe? Talvez as pessoas, não só os idosos, quem está prestes com uma doença terminal, será que Deus está comigo? Será que eu fiz tudo? Entendeu? Essa preocupação às vezes existe. E a gente percebe que o Espírito Santo está lidando, cuidando. E eu tenho certeza que esse cuidado vai ser para mim também. E essa sensação de que a gente não está sozinho, né? Que tem ali Deus e além do mais, a gente tem também os irmãos, né? No caso de vocês, até aparecer umas fotinhos aqui da família reunida para você poder conhecê-los. Então pode ir lá dar uma olhadinha aqui no telão, olha só, olha que lindos. Eu acho que isso acaba dando mais forças, né? Para poder passar cada fase da nossa vida, aproveitar cada momento, colher cada experiência. É muito importante. Foi uma santa ceia aí que nós fizemos em casa. E que momento, né? Vocês têm uma recordação, vocês aproveitaram, viveram este momento. Aí com as primas, os primos, irmãos. Olha, já viram um rostinho conhecido, né? Dilene, sempre tá aqui com a gente no Entre Família. Muito legal, que bom, né? Eu acho que a gente acaba ganhando forças para conseguir encarar cada fase. E é o que vocês têm feito, né? A gente estava até comentando que vocês estão aproveitando muito bem essa fase. E como estão aproveitando? Conta o pessoal aí de casa. Após a morte da minha mãe, que fez 1 ano e meio, nós 4 irmãos decidimos fazer uma viagem à nossa cidade natal. Então a gente fez tipo um percurso de voltar às raízes. A gente foi no local onde meus pais moravam quando nascemos, visitamos a igreja que a gente frequentou na infância, a escola de música, os lugares onde a gente circulava. Então isso nos uniu muito, porque é uma sensação muito diferente quando você é órfão de pai e mãe. Você tem uma outra e você sabe que você é a próxima geração. Então, isso nos fortalece muito e a gente lembra nesses momentos de muitos provérbios que papai e mamãe diziam, do legado que eles deixaram para a gente e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de continuar, né, transmitindo para a geração seguinte
os valores, os princípios que eles deixaram para nós, porque o objetivo final é esse reencontro no céu. É isso que nos dá esperança. Existe uma dinâmica que quem está no mercado de trabalho vai passar, que é aquela fase em que você está muito cercado de pessoas, acho que no seu caso, Tânia, que trabalhava num ambiente educacional, então tem muita gente perto, aí na próxima fase, inevitavelmente, desaparece aquela quantidade de pessoas, e inclusive aquela resposta que tinha. Aí eu queria fazer essa pergunta, para você compartilhar sua experiência, mas começando aqui contigo, Tércia, sobre isso. Como que se dá e como que a gente se prepara para esse momento em que há uma solidão inevitável? Porque eu estou vendo vocês aqui e vocês desfrutam de companhia, né? E fazem isso intencionalmente. Qual a importância disso, de construir uma companhia, pensar nisso e essa transição de fase? Olha, é muito importante porque a gente, dependendo do temperamento, quem é mais sociável, mas mesmo quem não é, se sente muito sozinha. Mas um benefício do envelhecimento é que você vai diminuindo essa vontade de ter muitos amigos. São poucos amigos, mas amigos que você pode contar com eles, entendeu? Amigos que você pode confidenciar. Então, por exemplo, depois do meu divórcio, todos os amigos do casal, já tem até um filme sobre isso, com quem ficam os amigos depois do divórcio, permaneceram na igreja que eu frequentava, e eu saí daquela, fui para Moema porque a família do meu ex-marido frequentava aquela igreja. Então, alguns poucos permaneceram e esses mantêm uma amizade até hoje, mas novos amigos vieram. E dessas novas amizades, os 3 anos que eu morei no Brasil, são amigos até hoje que eu volto ao Brasil e a gente se encontra. Então, eu acho que Deus nos dá a oportunidade de sempre ter amigos, né? Tem versos da Bíblia que fala isso, tem amigos mais chegados que irmãos. Nosso caso é meio difícil, porque a gente é muito unido. Mas, de qualquer maneira, todo mundo precisa de amigo. E agora que a gente está envelhecendo, a gente vê a necessidade do outro também. Às vezes você não está com vontade de conversar ou sair, mas você faz, entendeu? Porque senão você vai ficar isolada. Então, essa é uma experiência dinâmica. Eu moro num condomínio de pessoas que têm mais de 55 anos. Eu cheguei com 60, já estou lá há 8 anos. Eu tive muita dificuldade de me encaixar como idosa quando eu cheguei lá, entendeu? Então eu procurava sair, eu virei uma enfermeira viajante, eu fazia contratos em outros estados e ficava pouco na minha casa. Mas quando eu me aposentei, é tão bom ficar em casa, e agora eu vou na hidroginástica, que tem 40 velhos, né? Idosos, porque eu não vou me chamar de velha, eu sei que eu sou. Mas, enfim, você acaba, assim, dando uma chance, entendeu? Até hoje, o que eu nunca aceitei foi ir num jogo de beisebol, num ônibus cheio de idosos do meu condomínio para Tampa. Isso eu não fiz ainda. Acho meio assim, você descer do ônibus, um velhinho atrás do outro. Se você seguir seu ritmo do condomínio da hidroginástica, em breve vai viver essa experiência também. Agora, o legal é que eu vejo nas 3 irmãs aqui, né? É um ano de diferença, né? 68, 69 e 70 anos. Aí fica, para você que está acompanhando a gente, aquela dica também, né? Como envelhecer com saúde, como envelhecer com qualidade de vida. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto, envelhecer com saúde, com qualidade de vida? Fala, e a Novo Tempo preparou um material extraído da Bíblia falando sobre isso, a máquina humana. Ninguém melhor do que o nosso Deus, o nosso Criador, que entende perfeitamente o funcionamento dessa máquina para dizer para a gente o que é bom, o que não é. Assim como um carro, né? O fabricante, ele diz, tal óleo é o essencial para esse carro, o combustível é esse, né? Fazer a troca de óleo de tanto e tanto período, enfim, e assim vai, né? Porque o fabricante sabe, se você não fizer o que o fabricante diz, vai dar ruim, vai dar problema. E quando Deus fala para a gente o que a gente deve ou não deve fazer, também é para que a gente tenha mais longevidade. Revista Máquina Humana está aqui para isso, para te ajudar a ter mais qualidade de vida.
Quer receber a sua em casa, gratuitamente? Então entre em contato com a gente agora, viu? Agora que a sua memória está te ajudando a lembrar, tá bom? Agora. Se deixar para depois, pode acabar esquecendo. Então entre em contato agora. Telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Marcou aí? 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. A Máquina Humana é a revista que a gente quer enviar de presente para você, tá? É presente porque você não paga pelo material, não paga pelo envio também, pelo frete. Como assim, Abinal? Não é porque ela não tem valor. Pelo contrário, é porque você tem muito valor para Deus e para a gente também, tá? Entre em contato com a gente agora. Vamos para aquele intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente já está de volta com muito mais aqui no seu Entre Família. Estamos de volta aqui com o seu Entre Família. Olha, você foi advertido, hein, que poderia esquecer de ligar. Espero que você tenha ligado. Ó. Tem muitas razões para fazer isso. Peça a sua revista A Máquina Humana. Aliás, estamos falando disso e de preparo para todos os momentos da vida, inclusive, principalmente, esse do qual a gente está abordando agora. A gente vai para nosso momento na prática, dando dicas para você, conversando sobre o que podemos fazer para que cada fase da vida seja uma fase bem vivida. Uma delas é você ter conhecimento, informações e preparo. Olhando aqui para o telão, tem agora nossas dicas para enfrentar o medo de envelhecer. Você já perdeu o medo, Abinal? Opa, tranquilo. Tô de boa. Eduque-se sobre o envelhecimento. O que seria se educar sobre o envelhecimento, hein? Procurar informações, né? Um dos medos do envelhecimento é porque a pessoa acha que vai morrer. Está mais perto da morte, está mais perto do fim da vida. Então, a gente precisa conversar mais sobre o fim da vida, né, com as pessoas para elas perderem o medo, né? E uma coisa muito importante é procurar saber quais são as opções que cada pessoa tem nos termos de decisão de como gostaria de ser cuidado no fim da vida. Que, em outras palavras, é o que a gente chama de testamento vital, o médico. Entendeu? Então, primeiro que a morte não acontece só com pessoas idosas. Eu mesmo já cuidei de muitas pessoas mais jovens do que eu e que não sobreviveram à doença que tinham. Isso acontece muito, a gente viu na pandemia também. Mas é um fator biológico do envelhecimento a imunidade ser diminuída, né? Então isso é natural, então a gente precisa cuidar dessa parte de imunidade, tomar medicação, vitaminas, de acordo com prescrição médica, alimentação e tudo isso. Mas é importante procurar saber, porque depois do desenvolvimento da medicina, nesses últimos séculos, as pessoas pararam de morrer em casa e agora morrem no hospital. Por quê? Porque tem muitos recursos, muita tecnologia, né? Então, eu sou totalmente a favor de tecnologia. Eu trabalhei na UTI por mais de 35 anos. Eu gosto da tecnologia como um meio para se atingir a um fim, mas não como um fim em si mesmo. Então, se o médico chegar para mim e fala, olha, já tentamos todos os tratamentos e você não tem mais condições de naturalmente. Então, o que é que eu escolho? Eu, Tércia Soares Sharp, eu escolho ter morte natural. Mas as pessoas precisam saber qual é a diferença de morte natural para uma morte com equipamentos artificiais numa UTI, solitário, entendeu? Então, são assuntos que a pessoa precisa entender. Outra coisa, elas precisam entender o que é cuidado paliativo, porque eu vejo que há muita confusão nesse sentido, né? Eles, quando falam assim, está no paliativo, vai morrer, mas não é. Cuidado paliativo é um organograma assim grande que abrange qualquer diagnóstico de uma doença terminal ou degenerativa, entendeu? Então, vamos dizer que eu tenho um câncer de mama, eu vou fazer cirurgia, vou tirar as 2 mamas, mesmo que o câncer seja só em uma, isso eu. Vou fazer quimio, vou fazer radioterapia, vou fazer tudo que eu tenho direito. Mas no momento que eu receber esse diagnóstico, eu vou querer um médico de cuidados paliativos. Por quê? Porque eles vão melhorar a minha qualidade de vida. Eles tentam curar os sintomas, ao passo que a medicina tradicional quer curar a doença. Então, eles trabalham juntos. Digamos que eu fique em remissão por 10 anos, 15 anos e mais para frente pode aparecer, mas eu estou tendo uma melhor qualidade de vida. A ansiedade que eu vou ter porque
eu tenho câncer, não é? Eu não sei quando vai voltar. Então, eles abrangem a parte espiritual, física, emocional, controlador como ninguém. Então, as pessoas não precisam temer ou esperar muito. Agora, uma parte dos cuidados paliativos, pequena, se chama hospice ou cuidados de conforto. Aí sim, a pessoa vai morrer mesmo, tem pelo menos, no máximo, 6 meses de vida para menos, entendeu? E ela não quer mais usar aquelas terapias, viver em hospital, vomitando muito, passando por tudo que é tipo de tratamento, intervenção. Ela escolheu que ela vai ter uma morte natural. Ela não quer respirador artificial, ela não quer sonda de alimentação, que no começo põe no nariz, depois ele sugere uma gastrostomia. E o céu é o limite para todas essas tecnologias. Mas é o tal negócio, está disponível, mas vai me fazer bem? Então, quanto mais as pessoas conversarem sobre esse assunto, quanto mais vocês perguntarem sobre esse assunto, mais poder vocês vão ter de decisão. Por quê? Porque vocês vão ter mais conhecimento de causa. Então, paliativo é uma maravilha. Use e abuse quando você precisar. Importantíssimo. Já anotou aí em casa? A primeira dica já foi dada, viu, gente? Agora a gente vai para uma segunda dica. Vamos ver qual é aqui no telão. Mude a perspectiva sobre o envelhecimento. E aí? Eu acho que isso para mudar? Tremendamente importante e associado ao que a gente falou antes. Primeiro, a gente tem que entender que envelhecimento não é necessariamente um período curto. Então, se a gente for pensar, ele ainda é maior que algumas fases da vida, dependendo da divisão que a gente usa. E não sendo um período curto, ele envolve planejamento também, porque a gente vai fazer uma porção de coisas, né? Aqui foi levantada essa questão do final da vida. Mas há um planejamento para processos. Por exemplo, é uma fase da vida onde a relação com o mercado de trabalho está diferente. Há uma relação da vida, há um momento da vida em que a relação com os filhos é diferente, porque eles são adultos. Há um momento da vida em que a relação com a vizinhança, com o próprio corpo, mas é um momento da própria vida. E eu acho que uma das coisas que as pessoas têm sofrido muito é passar um bom tempo negando a realidade deste momento. Ele vai acontecer. Eu não quero ficar velho. Esse não querer não impede você de ficar velho. Agora, se planejar para ficar velho, entender isso e encarar isso como perspectiva, isso é muito importante. Eu acho que um dos elementos icônicos disso é a nossa relação com beleza. Beleza não é uma ideia estanque de que necessariamente a beleza é pele lisa. Existe uma beleza de cada idade. A beleza de uma criança é diferente da beleza de um jovem, a beleza de um jovem é diferente da beleza de um adulto, que é diferente da beleza de uma idade avançada. Sara era bonita. A Bíblia não descreve Sara como jovem. Ela não é jovial, mas ela é bonita. Bonita dentro da idade que ela tinha. E isso é muito importante, né? A gente desconstruir ou não aceitar uma perspectiva que nos foi imposta e que ela não é real. É a visão do belo distorcido, né? Exatamente. E até aproveitando a participação aqui da Thelma, essa questão desse medo, essa ansiedade de de envelhecer, ter essa perspectiva tão negativa, acaba tendo problemas emocionais também. A pessoa adoece pensando nisso. Exatamente. A gente pensa que entrou na fase da velhice e que acabou. Mas você pode continuar tendo sonhos, pode continuar tendo metas, pode continuar desenvolvendo novos relacionamentos, pode continuar exercitando o seu cérebro. Então, é um contínuo, é um processo. Não precisa ser estanque. Agora, parei. Eu estava interessantemente olhando minha foto de 60 anos. Eu acho que foi o período da minha vida que eu mais mudei, entre 60 e 70. Porque as fotos anteriores eram mais parecidas. Então, realmente, aí a ficha cai de que você está ficando mais lenta. Por mim, eu preciso de mais intervalos entre as atividades, eu preciso de descanso mental, inclusive. Eu, que sou uma pessoa muito extrovertida, preciso de tempo sozinha. A gente tem que reconhecer que não são limitações, é um crescimento na direção da sabedoria de como lidar da melhor maneira com a nova Thelma. Compreender, ter uma visão distorcida, né? Ao invés de só ter esse pensamento crítico, esse medo, dá uma oportunidade de viver essa fase. E de andar mais devagar. Eu conheço alguns idosos cujo corpo envelheceu mais rápido que o cérebro e durante alguns anos essas pessoas caíam muito.
né? Cai muito. Eu não consigo mais ir tão rápido quanto o meu pensamento. E a gente pode retornar à adolescência e ver que muitos adolescentes, quando crescem muito rápido, também caem muito. Eles não estão acostumados com o tamanho das pernas, por exemplo. Então, ir devagar é uma boa. Verdade, né? E até a gente, falando sobre essa questão da mobilidade, né? A gente entende a importância da atividade física também, né? Em todas as idades. Tem vários estudos já que apontam para isso, né? Principalmente nas pernas, né? Atividades físicas nas pernas. Até tem um documentário bem conhecido por todos aí, acho que é Zona Azul, se não me falha a memória, onde fala sobre a longevidade, fala até dos adventistas de Loma Linda, e mostrando nesse documentário também a longevidade em uma certa região, que é onde tem bastante morros, né, escadas e tal, e as pessoas, né, sempre acostumaram a subir muitas escadas, muitos degraus e tal. Isso foi fortalecendo as pernas e fez com que tivessem mais longevidade também, né? Interessante isso. E até o próximo tópico que a gente traz aqui é relacionado a isso. Cuide da saúde física e também da saúde mental, né? Ajustar esses dois pontos faz toda a diferença, não é mesmo? É verdade. Eu li uma pesquisa, se é que eu posso interromper, Claro. que diz que o exercício das pernas ajuda contra Alzheimer. Interessante, né? A gente pensa tão longe do cérebro, mas em Pilates, eu fiz alguns anos de Pilates, no momento não estou fazendo, foi me explicado por quê. Qual é a conexão entre a perna e o cérebro. Então, os músculos são desenvolvidos de tal maneira que ajudam você, inclusive na sua memória. Eu achei muito legal isso. Interessante, né? Essa ligação. É verdade, é verdade. E também a parte mental, se você precisar, por que não fazer uma terapia? Entendeu? Eu acho que é um benefício, é um momento que você pode descobrir melhor suas fraquezas e fortalecê-las e também usar melhor o que você tem de positivo. Há sempre o que aprender, né? A lidar com um filho que é adulto, que sempre morou longe, agora mora perto, entendeu? Outros tipos de conflito que você sempre tem na vida, algum conflito, né? Então, eu acho fundamental. Eu faço terapia, entendeu? Com um pastor que é psicólogo, ele é maravilhoso. Quando eu acho que eu preciso de alta, eu me dou alta, e quando eu acho que eu preciso voltar, eu volto. Entendeu? O importante é estar em boa sintonia. As últimas pesquisas têm nos ajudado muito nessa relação de atividade física. Muitas pesquisas têm apontado para atividades com as mãos, que elas atuam diretamente no cérebro. E é interessante pensar que cada fase da nossa vida a gente vai ter uma debilidade específica. Eu digo assim, quando você pega uma fase de adolescência e juventude, é muito o corpo, mas o cérebro está em desenvolvimento. Então é necessário emprestar o cérebro dos outros, ouvir bons conselhos. Chega um momento que o cérebro está desenvolvido, é pouco corpo, é necessário fazer um contraponto, né? Uma das coisas muito interessantes e importantes é as pessoas que fazem musculação. Por quê? Porque naturalmente a natureza não vai jogar a favor. Desde Gênesis 3, ela não está jogando a favor mais. Então, a perda muscular vai acontecer e a gente tem que dar contrapontos, né? Aquela perda de memória pode acontecer. Então, se dá um contraponto, é a atividade mental humana se precavendo, vivendo, lendo a realidade e dando uma resposta para gerar um equilíbrio, né? Existe uma tristeza, existem algumas questões mentais, mas existe uma terapia sendo feita aqui, existem as conexões, e a gente vai respondendo. E até interessante que para isso não tem idade, né? Para atividades físicas e tal. Ah, mas já estou aqui com tanta idade, não sei o quê, cheio de dores. Mas já vi vários casos, você em casa deve ter visto também, de pessoas com bastante idade, até se não me falha a memória, uma senhora de 70 e poucos, 80, chegando na casa dos 80 anos, que ela decidiu mudar de vida, né? Ela estava com sobrepeso, aquela cara de senhorinha mesmo, bem senhorinha. E ela decidiu fazer atividade física, foi firme, academia e tal, e o aspecto físico dela mudou completamente, a mente dela mudou muito. Tem até na internet, se você procurar, você vai encontrar, não sei o nome dela agora, mas o corpo dela mudou todo e a mente dela mudou muito também, né? Então, idade não é muito desculpa, claro que tem algumas debilidades, alguns problemas ali que, claro, vão trazer alguma dificuldade, mas utilizar... Adapta com outra coisa. Adaptações, isso, utilizar Mas quanto adaptações. mais cedo começar, melhor, né? Melhor. Tem mais uma importante dica na prática aqui, que é desenvolver a autoaceitação.
A autoimagem. O que dizer sobre isso, né? Tremendamente importante. É muito importante. São as fases das cores e os cabelos. Né? Ultimamente, antes de eu assumir o meu grisalho, eu era loira. E tinha aquele cabeleireiro que ia me dar aquele tom de loiro. Olha, cada 2 semanas, agora no final, há 2 anos atrás, eu estava nessa vibe. Cada duas semanas eu tinha que pintar a raiz, porque começa a aparecer aquele branco. E aí, na pandemia, como eu trabalhei e os cabeleireiros estavam fechados, eu usava uma faixa larga. Eu quase deixei o branco, veio até aqui. Mas eu disse, não, eu preciso ser loira mais um pouquinho. E continuei. Aí um dia eu disse, eu vou me libertar, mas eu não vou conseguir deixar o branco ir nascendo no loiro, porque eu me conheço. Eu vou acabar pintando daí a 1, 2 meses. Aí eu descolori o cabelo todinho, fiquei 8 horas no cabeleireiro, em Campinas. Quem quiser o endereço eu dou. Maravilhosa, fiquei 8 horas lá, ela fez a descoloração, eu fiquei parecendo Marilyn Monroe. Aquele cabelo. Aí quando o branco ia nascendo, não ia me... Não aparecia. Assim não me chateava, entendeu? E eu fiquei muito feliz quando eu pude ver que eu tinha uns pontinhos pretos, porque aqui na frente é só branco. Quer dizer, quando eu pintava, ninguém perguntava, você pinta? E agora que eu não pinto, eles perguntam, você faz mechas? Eu digo, não, é natural. Então, quando eu vi que tinha preto, foi minha alegria, entendeu? E é uma libertação. Eu posso ir para a praia, não tem que ficar retocando, tirar foto contra a luz, tá branco mesmo. E se quiser deixar loiro de novo? Mas não vou, porque foi muito sacrifício. Não fica preso. Quiser deixar vermelho também, não tem problema. Verdade. Mas eu tô feliz de cabelo branco. Mas o que a Tessia estava falando me lembrou muito a minha mãe, não nesse aspecto estético, mas ela escreveu vários livros, ela fez programa aqui na Novo Tempo, ela foi professora, ela foi departamental de educação na igreja, e ela parar e aceitar isso foi difícil. Até aproveitando esse gancho agora, viu? O que você falou, essa necessidade de você compreender, e você comentou a respeito da sua mãe, a gente tem mais uma última dica aqui que fala sobre fortaleça suas relações sociais. Então, vocês acompanharam a mãe de vocês e pegaram isso para a vida de vocês também, né? Hoje vocês têm ela como um exemplo. Então, esse contato com as pessoas faz muita diferença, né? É verdade. É o segundo elemento contra a depressão, contato social, né? O primeiro é medicamento e o segundo... É por isso que o depressivo realmente não tem muita vontade, não tem muita energia para fazer contato social, mas é muito importante. E existe muito idoso depressivo, né? Porque você perde a sua identidade, até você reencontrar de uma maneira diferente, e se você não fez isso gradualmente, é muito complicado. Então, eu acho que se a gente puder ajudar, né, conviver com idosos para ver como é que a gente vai ser daqui a uns anos, ajuda inclusive no relacionamento social e no preparo para aquele momento. Olha só, acho que essa dica fechou com chave de ouro, né? Eu só queria acrescentar uma coisa, é salutar o idoso conviver com outras gerações. Não é? E também vai ensinar aquelas pessoas mais jovens a não perder o respeito e nem a abandonar o idoso, né? Eu conheço uma pessoa que uma vez foi levar os filhos para ver a bisavó num nursing home e quando voltou disse, nossa, foi muito traumático, as pessoas são muito feias, meus filhos nunca mais vão vir aqui. Então isso é uma mensagem totalmente errônea, não é? Porque a própria mãe vai envelhecer. Como será que aqueles filhos vão tratar, né? Verdade. Então, uma das coisas que eu acho assim, que eu sinto falta numa convivência com idosos, é esse intercâmbio de gerações. Mas aí eu supro indo para uma igreja que tem gente de todas as idades, e é uma maravilha. Verdade. É importante a gente pensar, e quase todos os caminhos que a gente passa, nós vamos esbarrar numa realidade. Deus governa o universo por meio de suas leis. Elas estão em toda parte. Existem leis sociais. Se a gente quebra essas leis de relacionamento, os amigos se vão. Existem as regras conjugais. E elas, uma vez respeitadas, elas protegem o
o nosso relacionamento matrimonial. Elas estão por toda parte. O corpo funciona a partir de regras. Quando uma é quebrada, outra automaticamente entra em ação. É por isso que quando a gente reforça essa ideia de que precisamos conhecer o funcionamento do nosso corpo, a relação com o Criador, para que ele dê uma resposta, isso é fundamental para a vida. Não é apenas uma informação, é uma decisão que você toma e a partir dessa decisão a sua vida muda. Eu quero te chamar a atenção para algumas coisas aqui, por exemplo, do conteúdo da revista Esperança Novo Tempo, Máquina Humana. Tem muita gente vivendo inflamada, por exemplo, e a inflamação, ela é uma vilã gigantesca, afeta tudo. Como eu posso fazer para manter um corpo desinflamado? Como é a minha relação com o descanso, com a alimentação? Essas coisas, uma vez compreendidas e aplicadas, a resposta é imediata, mas não é só para a gente. Isso muda a minha vida quando eu aplico, isso muda a minha capacidade de ajudar a minha família, de servir o próximo e muda a minha ideia sobre o mundo. Porque nós estamos todos assim, vivendo nessa relação contínua e Deus é o primeiro e principal interessado em que a nossa vida seja plena. Revista Esperança Novo Tempo, Máquina Humana, feita para você, profunda, didática, por uma pessoa conhecida que você gosta também. A Teru participou disso aqui ativamente, profundamente. Você sabe como pedir? Só ligar para a gente. Operadora 12 21 27 3121. Vou repetir para você. Operadora 12 21 27 3121. Você vai ter uma boa e rápida conversa, se você quiser, com o pessoal da Escola Bíblica Novo Tempo e você vai receber essa aqui na sua casa, sem sair de casa. Os Correios vão levá-la para você como presente da Rede Novo Tempo de Comunicação e dos nossos amigos Anjos da Esperança que patrocinaram para que você tivesse uma bênção tão grande na sua casa. Né, Josi? E eu quero aproveitar que vocês compartilharam algumas informações, eu quero compartilhar com elas também aí, com a nossa revista Máquina Humana. Um bom conteúdo, um excelente conteúdo, e já até aproveito essa deixa da Máquina Humana para te dar um conselho. Aproveita esse tempinho que a gente vai para o intervalo e toma sua água, viu? Já cuide do seu corpo, não importa a idade, a fase da vida que você está vivendo, é importante cuidar da gente, tá bom? Vai lá, gente, rapidinho, toma sua água e a gente volta logo, logo. De volta com o seu melhor programa de todas as tardes. Pois é, Entre Família, seguindo por aqui, falando sobre medo de envelhecer. Eu sei que você não tem, né? Ou se tinha, perdeu no programa de hoje, porque as dicas foram e estão sendo incríveis, não é mesmo? O que é incrível também é essa reportagem que a gente confere agora com o Lucas Nascimento. Ele foi conversar com uma senhora de 94 anos e ela contou tantas histórias e lições de vida para todos nós, independente da idade, para a gente aprender muito, viu? Bora conferir essa reportagem com o Lucas? Olha só, pouquinho tempo na tela, acho que você já percebeu que esse lugar é um lugar diferente. Um lugar em meio à natureza, olha só, olhando aqui rapidamente, muito verde, você tem as janelas por ali, me parece uma casa grande. É mais ou menos por aí, viu? É um residencial sênior e eu vim pra cá por uma missão super especial. Eu vim conversar com a Cecília, ela tem 94 anos, ou seja, tem muita história. Ela é aquela senhora que gosta de conversar. Eu vim pra cá pra saber de algumas dessas histórias, pra saber um pouquinho também sobre a terceira idade. Pra mim é um privilégio, é claro, que agora eu compartilho com você também. Sabe o que eu percebo? A senhora muito sábia e muito assim, pra cima, tá feliz, tá contando, compartilhando. E a senhora sempre muito assim, conversa bastante, gosta de contar, tá sorrindo, é assim. Sempre. Quando eu caí, que eu fiquei uma semana no hospital, as enfermeiras me largavam um minuto. Ai, vó, vamos conversar, vó. Né? Eu falei, porque eu nunca gosto de falar coisa ruim. Sim. Não presta, não é bom. Não sei que apareça, mas nunca. Eu tô aqui, ó, não sei como agradar. Você me largou um minuto. Se fosse outro, já mandava embora. Tá tudo aí, vó. 4, 5, 6, 7. Eu tenho um neto também, que está com 21 anos. Eu converso muito com ele para cuidar com os amigos. Porque você não sai com os amigos, sabe para comer, para beber, mas você não sabe o que você está bebendo. Então, tem muito cuidado. É assim. E a senhora faz isso pelo neto e com os filhos foi a mesma coisa, né? Todo cuidado. Todo cuidado, a mesma coisa.
preocupação, né, a gente fala. Ah, mas eles são muito obedientes, graças a Deus. Teve um que veio semana passada, trouxe até a bisneta. Nossa. Coisinha maluca. Ficou feliz com a visita? Fiquei. E tem gente que às vezes fala, eu tenho medo de chegar na terceira idade, Não. Não, nunca tenha medo. Você aceita tudo que Deus está te mandando. Você tem que trabalhar direto, você trabalha. Você tem que trabalhar de manhã e de noite, você vai. Se você for mandar embora, peça a Deus para arrumar outro, entende? Quer dizer, nunca ficar desempregado. Porque um chefe de família desempregado é ruína total. Né? Então você procura fazer tudo que você pode, que você gosta. Não é que os outros querem, o que você gosta. Nasceu teu filho, você procura nascer, cuidar dele, como você sabe, como você foi criado. Nada de outro, faz isso que é bom, né? Às vezes é bom para eles, mas é ruim para o teu filho. Entende? Então, assim, eu criei meus 7. Não consegui, não. E falando em segredo, me diz uma coisa. Que segredo, então, para chegar aos 94 anos, contando essa experiência, compartilhando histórias, tão ativa, tava ali jogando, conversa... Qual que é o segredo para isso? Conta pra gente. Nenhum, André. Nenhum. É só aceitar tudo que Deus manda. É conversar, sair. Vamos sair, vamos. Vamos passear, vamos. Entende? Não querer ser mais que os outros. Porque eu sei que com 94 anos dá trabalho. Fazer vida de dar trabalho, entende? E poder sair, passear é bom pra cabeça. Já ver gente, igual ficar lá resmungando, chorando porque não pode andar. Elas que digam, eu chamo elas toda hora, né? Para jogar buraco, né? Para fazer parafusada. Tá lá, adoro jogar buraco. Que linda, dona Cecília, né? Mostrando aí que, independente da idade, pode fazer atividades, né? Que ela gosta e é feliz. É verdade. É verdade. E é bom a gente também pensar mais sobre o que a gente ainda pode fazer. Sim. Em vez de ficar preocupado com o que vai deixar de fazer, né? Pegaria até mais uma dica dela. Não é para ficar ali chorando. Não, é aproveitar a sua fase, buscar, conhecer todas aquelas dicas que a gente deu no bloco anterior, né? Você viu que conselho maravilhoso. Incrível. E que é uma construção na vida. Verdade. As coisas vão acontecer. Agora estou aqui e vou pensar o que eu faço, né? Não existe nada no vácuo, a vida é construída em cada fase. Mas tem sua interação que chegou aí, esse é um momento muito feliz. Dolores Ribeiro de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. Olá, boa tarde. Boa tarde para você também, Dolores. Tenho 67 anos, eu tive medo de chegar à terceira idade e perder a minha autonomia para tudo. Sou muito ativa no dia a dia, faço de tudo. Não me imagino tendo que dar preocupações a mais para os meus filhos. Isso não é uma realidade, mas me preocupa. Olha aí. Aí é uma preocupação de muita gente, né? E acho que essa colocação dela, da Dolores, ela é geral. As pessoas pensam em como vai ser aquele relacionamento com o outro. É verdade. Gerar uma demanda, e ninguém quer isso, né? E essa é uma ideia que muitas pessoas têm. Mas também ela pode ser falsa, porque muitas pessoas estão dispostas e se sentem prazer, né? Exatamente. De cuidar. Eu lembro que meu pai falava assim, você vai me pôr no asilo? Eu respondia para ele, você me pôs numa creche? Ele falava, não. Eu falei, então deixa comigo. Fica tranquilo. É isso mesmo. Eu acho que cada mãe, né, ou pai, já tem mais ou menos assim uma afinidade de qual é o filho que cuidaria de você, né? E eu acho bacana quando o filho acolhe, né? Tem uma prima que o filho já construiu um apartamento para a mãe ficar perto. Claro que os 4 filhos iam querer tê-la, mas esse já, e ela já se acomodou e se sente à vontade com aquela nora, principalmente mãe de filho homem, né? Que pode ser uma preocupação. Na casa da filha é diferente, mas na casa do filho... Então, uma conversa. Eu converso com meus filhos sobre isso. Quem cuidaria de mim, né? A gente conversa sobre isso lá em casa também, né? Eu com a minha esposa, minha mãe também pergunta, vocês vão me colocar no asilo, né? Quando eu ficar velha, é o medo. Mas, claro, existem lugares incríveis também, né?
mas o medo de não estar perto da gente. Acredito que seja mais isso, né? De estar pertinho dos filhos ali. E é importante, né? A gente conversar sobre isso, conversar sobre o melhor, né? Para eles, para a gente, conversar com os nossos filhos também sobre essa questão importantíssimo. Tem mais interações? Mais uma interação chegando, Ricardo Soares, de Jacareí, São Paulo. Eu sempre imaginei que envelhecer significa estar rodeado de família, mas hoje em dia vejo tantas pessoas envelhecendo sozinhas. Esse é o meu maior medo. Como a gente pode se preparar para isso? É o que a gente conversou, né? A conversa. Já antes disso, a conversa com os filhos, com os familiares, importantíssimo também, né? Tem muita gente que já está escolhendo, eu tenho lido sobre isso, morar com amigas. Entendeu? Pessoas que não são dependentes ainda, mas são idosas. E os filhos, muitas vezes, estão naquela última fase de dar tudo que tem para poder ter uma aposentadoria confortável. Então, eu acho que as amigas, elas funcionam bem nesse ponto de vista quando elas têm mais ou menos a mesma situação na vida, né? Os filhos trabalhando muito, os netos ainda, claro, em idade escolar, e eles já têm um esquema montado. Então, as amigas viajam juntas, riem juntas, vão tomar um café cevada juntas. E é uma companhia que você pode contar, né? Então, muitas amigas já estão falando sobre isso. Com certeza. Eu acho também que a igreja tem um departamento que se preocupa com isso. E realmente o idoso, ele é solitário. Depois que minha mãe faleceu, eu comecei a visitar os idosos da minha cidade. Muitos que eu costumava caminhar juntos, da igreja ou não. E eles não querem que eu saia. Mas então, quando eu chego na casa deles, o filho dorme com a mãe, mas o dia ela fica sozinha. Tem outro idoso que por 2 horas ele fica sozinho na troca do cuidador. Então, realmente, a solidão existe. E eu acho que a gente se sensibiliza a visitá-los, faz bem pra gente. E é como o pastor Robson falou, tem gente que gosta de fazer isso, né? Verdade. Aqui na Novo Tempo, a gente tem o NT em missão. Então, sempre vira e mexe, a gente acaba fazendo uma missão em uma casa de repouso. Então, a gente vai lá, conversa com as pessoas e a gente sai muito mais feliz, porque você aprende tantas coisas, é tão divertido. Então, acho que a gente sai ganhando mais do que eles mesmos, né, com a nossa presença. É muito bom. É importante a gente lembrar que Deus é bondoso. Deus é cuidadoso e Ele se adiantou a essa relação. Ele colocou um mandamento, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que Ele está dizendo é que há uma relação entre a maneira como você cuida da velhice dos seus pais e a maneira como você vai ficar idoso, para que te prolongue. Então, cuidar dos pais faz parte da honra. Deus criou uma igreja. E pessoas que fazem parte de uma comunidade de fé não deveriam estar sozinhos. Porque a igreja existe exatamente para isso. E Deus capacitou a igreja com dons para que isso fosse uma necessidade suprida dentro dela. E muitas vezes nós jogamos a bacia, a placenta e a criança e a água, tudo fora, sem perceber o quanto isso faria falta para a gente. Exato. Eu queria te lembrar de uma coisa muito importante nesse final de programa, que me assusta e me maravilha quando eu leio a minha Bíblia. Logo após o pecado ter entrado, no capítulo 4 de Gênesis, falam de 2 genealogias, 2 linhagens. Uma é de Caim e a outra é de Sete, uma vez que Abel estava morto. Quando a Bíblia descreve no capítulo 4, a partir do verso 17, os filhos de Caim, e obviamente eles representam ali uma geração maldosa, longe de Deus, eles têm uma vida absurdamente dinâmica. Eles criam, eles produzem riqueza, eles são os pais dos instrumentos, dos que criaram os instrumentos musicais, da siderurgia, da pecuária, eles fundam cidades e não há um versículo sequer sobre uma morte deles. Muito pelo contrário, há uma morte de alguém causada por eles e olhando assim a gente fala, uau, isso é que é vida. E quando a genealogia continua falando dos descendentes de Adão em Sete, eles só fazem uma coisa, filhos. E o texto é para todos, teve filhos e filhas e morreu, teve filhos e filhas e morreu, e gerou, teve filhos e filhas e morreu. E olhando para os 2 textos a gente fala, não compensa. Mas há algo muito importante que Deus quer nos lembrar aqui.
Há uma pergunta a ser respondida, e a primeira é: em que momento da vida a eternidade começa? Seguindo dessa pergunta é: qual o efeito que a eternidade gera hoje? E no final das contas, olhando para cá, nós vamos perceber que todos esses que fazem e acontecem, desaparecem todos no mesmo dia. Mas aqueles que não estão fazendo aquela vida dinâmica, vivida em pecado, mas fazendo filhos, eles continuam a existência na vida dos seus filhos. E tem uma coisa, você pode ter ouvido muitas vezes essa frase: vive a vida é curta. Não é? Existem muitas construções o tempo todo falando pra gente: você não tem tempo, viva a vida é curta, você que você tem que fazer agora. Quando Deus fala: pera um pouquinho, quando você entregou sua vida para mim, você tem que jogar fora a ideia de uma vida curta, porque a eternidade já começou. Amém. Portanto, só há duas coisas que você tem que ter pressa de fazer hoje: aceitar Jesus e falar de Jesus para as outras coisas, porque no mundo futuro essa atividade não existe. A única coisa que devemos ter pressa de fazer é viver o Evangelho, porque é a única coisa que na eternidade que você não vai fazer. A gente tem que fazer isso rápido. Do restante, ou a eternidade é real, ou nós vamos sofrer a falta dela. Porque quando eu acreditei que Jesus Cristo morreu no meu lugar, entreguei minha vida para Ele, eu não estou vendo um fim. Eu posso ver um sono. Eu posso ver um intervalo, mas eu nem consciência desse intervalo teria, porque vai ser num abrir e fechar de olhos. Coloque a eternidade na maneira como você encara as coisas e você vai perceber que todas as fases da vida ficam diferentes. Agradeço você por estar aqui e foi muito feliz. Obrigado também pelas 3 irmãs T. Télcia, Thelma e a Tânia. Obrigado por terem deixado nosso programa tão alegre e rico hoje. Verdade. Obrigado também, Josi. Obrigada a vocês por essa conversa, né, maravilhosa. O pessoal de casa também, gente. Um beijão pra vocês aí de casa. Aproveita o final de semana. Verdade. Coladinho com a gente, você sabe que vem o programa Vida e Saúde, sempre trazendo ótimas dicas, receitas e muito mais, tá? Segunda-feira estamos de volta em mais um Entre Família, se Deus quiser. Beijo no coração, gente. Até lá. Bom sábado.